Primeiro exercício da prova, vocês têm que o objeto é lançado para cima, tum, com 60 metros por segundo de velocidade. Se não, se fosse possível desprezar o atrito, como a gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela, nesse caso, né, reduz em 10 metros por segundo a velocidade em cada segundo, o objeto demoraria 6 segundos para chegar no ponto mais alto. Como foi dito que ele demorou 5 segundos, então a gente já sabe que teve atrito. Tá? O que aconteceu nesse processo de subida? O objeto se deslocou para cima e teve duas forças contrárias a esse movimento: o peso e a força de atrito. Então, nesse processo, nós temos que a força resultante igual a massa vezes a aceleração. As forças, né, nesse caso, nós temos o peso e a força de atrito. As duas têm o mesmo sentido que a aceleração. Do outro lado, massa vezes aceleração. O peso nós temos. A massa do objeto faz parte do enunciado. A força de atrito é o que a gente quer saber. A massa nós temos. A aceleração nós não temos. Tá? Mas nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade. E que esse cara atingiu zero partindo de 60, ou seja, ele foi de 60 até zero em quanto tempo? 5 segundos. Tá? Então a aceleração dele foi de menos 12 metros por segundo ao quadrado. Como aqui a gente já colocou peso, Fat e aceleração tudo no mesmo sentido, o que nós temos a partir daqui? Que o peso vai ser a massa vezes a gravidade, a força de atrito é a nossa incógnita e a aceleração nós já conhecemos. Então, massa 0,4 kg. 0,4 kg. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração a gente acabou de calcular, 12 metros por segundo ao quadrado. E aí fica mamão com açúcar calcular a força de atrito. Né? Ok? Beleza? Pessoal, alguma dúvida nesse número 1? Beleza. O número 2. Número 2 a gente fez algumas vezes, né? Aquele exercício clássico de duas forças. Por que ele não me deixa aumentar isso aqui? Tá. Ah, agora sim. Aqui que nós temos tensão do lado esquerdo, vou chamar de TE, poderia chamar de T1, TA, TB, tanto faz. Tensão do lado direito. Ângulos. Se esse cara forma 30 graus com essa linha superior, forma 30 graus com a linha inferior, 60 graus aqui, 60 graus aqui. O que nós temos aqui? Tensão esquerda, seno do ângulo θ, mais tensão do lado direito, seno do ângulo 30. Nessas duas componentes verticais somadas, tem que igualar o peso. Já as tensões laterais têm que se igualar, senão nós teríamos o sistema em movimento. T igual a cosseno de θ não, desculpa. TD cosseno de 30 e TE cosseno de 60 graus. Então,
duas equações, duas incógnitas, né? Os seno e cosseno são conhecidos, massa é dada, gravidade também, e aí é uma questão só, né, de fazer a solução aí de duas equações, duas incógnitas, tá? Que é a letra A, tensão suportada pelo cabo do lado esquerdo e tensão suportada pelo cabo do lado direito, então PE e TD são as duas incógnitas. Dúvidas nesses dois? Tá. Nenhuma? Esse daí acho que era o mais próximo de tudo que a gente já tinha feito, né? Isso daí acho que não deve ter muita dúvida. Número 3. O que nós temos? Nós temos aqui um objeto que sofre a ação do peso, que sofre a ação da força normal e que vai ser empurrado para cá com uma força aplicada de modo conhecido, 300 newtons, e por conta dessa força aplicada ele vai se deslocar e contra ela vai atuar a força de atrito. Tá? E aí nós temos como calcular o valor da força de atrito, né, já que o coeficiente de atrito é dado. Então nós temos o seguinte, força normal igual a força peso, né, já que não tem movimento no eixo Y, e força aplicada menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Tá? Como isso é dado e a massa é dada, a gente pode calcular a aceleração. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a Torricelli. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial, tá? Mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a gente vai considerando essa aceleração, a velocidade inicial dele é zero, já que ele estava parado, e a velocidade após um deslocamento de 20 metros será, ó, se chega no resultado dele. Né? Lembrando que Torricelli vale para qualquer sistema que tenha aceleração constante. Nesse caso, a gente tem essa aceleração constante. Né? Ok? E o número 4 é a mesma história, tá? No número 4, vocês vão usar lei de Newton primeiro. Vocês vão usar a lei de Newton para... Deixa eu trazer a figura para cá. Tá, então, a primeira coisa que vocês vão calcular é qual é o valor de M2 máximo para o qual o sistema permanece em equilíbrio estático. Então, nós teremos aqui P2, ele não cai porque a tensão puxa ele para cima. Do outro lado, P1, tá? Ele sofre aí a força normal devido à pressão sobre a bancada, e P1 vai ser dividido em P1x e P1y. Nesse caso, a gente está considerando o limite máximo em que ele está quase sendo arrastado para cima. Nesse caso, a força de atrito se opõe a essa subida, ela vai apontar para baixo. Tá? Então, considerando esta situação aqui, de equilíbrio estático, vocês vão chegar ao valor do M2 máximo suportado. Essa é a letra A. Tá? Na letra B, ele coloca um valor para M2, 120 kg, e aí diz que esse cara vai descer, né? E pergunta qual é a velocidade dele. Bom,
Usando a lei de Newton, né, força resultante igual a massa vezes aceleração, vocês vão calcular a massa, que a gente já tinha feito isso algumas vezes. E aí, de novo, Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes, nesse caso, ΔY. Qual vai ser a velocidade do objeto, sabendo que ele partiu do zero, com uma aceleração que foi calculada usando a segunda lei de Newton, e após um deslocamento de 3 metros. Tá? E aí vocês vão ter o valor da velocidade. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e é isso. Não tem mais nada na prova. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.